Olá e bem-vindos. Vamos começar hoje com um dado que, olha, sinceramente, me fez parar para pensar. A fonte que a gente tem em mãos diz que a cidade de João Pessoa, lá na Paraíba, é a capital com a maior desigualdade social do Brasil. É um dado muito forte. Muito. Agora, para e pensa na imagem que a gente tem de João Pessoa, né? Praias paradisíacas, sol o ano todo, um boom de turismo, construção civil a todo vapor. Como que uma cidade que parece tão próspera, cheia de eventos, de novos empreendimentos, chega nesse ponto? Pois é. O artigo que a gente vai analisar hoje, que se chama Viver em João Pessoa, Paraíba, entre shows, turismo e colapso urbano, ele tenta desvendar justamente esse mistério. E essa é a questão central, né? Nossa análise hoje vai tentar, assim, descascar essa cebola, camada por camada. A gente precisa ir além da imagem de cartão postal que é projetada com tanto sucesso. O artigo nos convida a olhar para a mecânica por trás desse paradoxo, um crescimento econômico que é visível, mas que parece não apenas conviver com a desigualdade, mas talvez até aprofundá-la. Vamos explorar essa tensão entre a cidade espetáculo, que é feita para o visitante, e a cidade real, vivida por quem mora lá o ano inteiro. Certo. Então, para a gente entender como se chega nesse abismo, o artigo começa justamente pela superfície, pela vitrine da cidade. E ela é impressionante, não dá para negar. Sim. O texto menciona eventos populares que atraem multidões, tipo o Forró Verão, o Sabadinho Bom, e fala de novas praças, parques revitalizados em bairros como Bancários, Bessa. A impressão inicial é de uma gestão que investe em lazer, em qualidade de vida. Sim, à primeira vista, mas o artigo rapidamente introduz um conceito para questionar isso, que é o urbanismo de fachada. O que seria isso exatamente? É tipo pintar a frente da casa para foto, mas deixar os canos estourados nos fundos, onde os moradores realmente vivem. Essa analogia é perfeita. É exatamente isso. O ponto da crítica não é dizer que os shows ou as praças são ruins. Claro. Pelo contrário, são importantes. A questão é o desequilíbrio, a falta de um projeto integrado, sabe? A análise sugere que existe um investimento maciço naquilo que gera a imagem, o espetáculo, que atrai o turista e movimenta a economia de eventos. A vitrine. A vitrine. Mas esse investimento não encontra um correspondente nos serviços essenciais que sustentam a cidade de verdade. E é aí que a fachada começa a trincar. A fonte apresenta exemplos, assim, gritantes dessa desconexão. Como quais? Como o flagrante de esgoto sendo despejado diretamente nas mesmas praias que são o principal produto turístico da cidade. Nossa, esgoto nas praias promovidas para o turismo, isso é... É muito forte. É a contradição na sua forma mais explícita. É a imagem que desmente o próprio marketing. Exatamente. E não para por aí. O artigo também cita a poluição visual. A orla, que deveria ser o grande cartão postal preservado, estaria tomada por uma enxurrada de propaganda de empresas de apostas. Sério? Sim, e segundo a análise, isso viola diretamente o código de posturas do município. Então o que a gente tem é um cenário onde a cidade espetáculo, para funcionar, parece precisar ignorar as próprias regras que deveriam proteger a cidade real. O lucro imediato parece justificar o descuido com o longo prazo. Exato. O bem-estar e a infraestrutura de longo prazo ficam em segundo plano. E essa tensão entre a imagem e a realidade não fica só nos serviços. Ela sobe, literalmente, para o horizonte da cidade. É aqui que o artigo entra numa das polêmicas mais quentes, a mudança na lei de construção na orla. Ah, sim. Há luas. Isso. O texto fala de uma nova lei de uso e ocupação do solo, a LUAS, que foi sancionada em 2024. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Eles estão usando uma tecnicalidade sobre o nível da maré para, na prática, contornar uma lei que protegia o maior patrimônio da cidade, que é a ventilação e a vista da orla. É isso. Isso parece, no mínimo, audacioso. Como que essa manobra foi justificada? Essa justificativa da medição da maré é o ponto-chave. O artigo apresenta como uma espécie de cortina de fumaça técnica. Uma desculpa técnica. Basicamente, o que o artigo 62 dessa nova lei fez foi mudar o ponto de referência a partir do qual se mede a altura de um prédio. Parece um detalhe pequeno, né? Mas na prática é como mover a linha de partida de uma corrida para dar uma vantagem enorme a alguns corredores. E os corredores, no caso, são as grandes construtoras. Exatamente.
A legislação anterior, a famosa Lei do Gabarito, era um marco. Foi pensada para garantir que a orla de João Pessoa não virasse um paredão de concreto. Ela preservava a circulação do vento, o acesso visual ao mar. E essa mudança, bom, ela abriu as portas para uma verticalização que antes era impensável. E claro, isso não passou em branco. Teve resistência, certo? Sim, e uma resistência institucional forte. O artigo é bem claro ao apontar que tanto o Ministério Público da Paraíba quanto o Tribunal de Justiça do Estado consideraram essa mudança inconstitucional. Então a justiça barrou. Suspendeu os efeitos. A fonte até nomeia empreendimentos específicos como o edifício Way e projetos da construtora Setai, que se tornaram símbolos públicos dessa batalha. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos um conflito clássico. De um lado, o dinheiro. Os interesses econômicos de curto prazo do setor imobiliário e, do outro, a tentativa de preservar o patrimônio ambiental e urbanístico da cidade para as futuras gerações. É uma disputa sobre que tipo de cidade João Pessoa quer ser. É impressionante como essa disputa pelo horizonte, por quem tem direito à vista, se reflete de forma brutal no dia a dia de quem talvez nem consiga ver o mar, porque está preso no trânsito. O artigo, aliás, é implacável nesse ponto da mobilidade. Sim, é um ponto bem crítico. Chega a dizer que o trânsito caótico é a principal queixa dos próprios turistas. Sim, porque esse conflito sobre para quem a cidade é planejada não está só no alto dos prédios, está no asfalto. O texto descreve um sistema de mobilidade sob imensa pressão. A lógica é simples. Você tem uma cidade que já sofre com uma dependência excessiva de carros e um transporte público deficiente. Que já é o normal de muitas capitais, infelizmente. Exato. E aí, de repente, essa cidade recebe um fluxo gigantesco de pessoas para os grandes eventos. O resultado é o colapso. A infraestrutura que já opera no limite nos dias normais, ela simplesmente não suporta a sobrecarga. E quando o artigo mergulha nos detalhes do transporte público, o cenário fica ainda mais preocupante. Ele aponta que a tarifa de ônibus é a segunda mais cara do Nordeste. A segunda do Nordeste? E a quinta entre todas as capitais do país. Um valor de R$ 5,20, que, segundo as queixas relatadas no texto, não se reflete na qualidade. Nem de longe. As pessoas lidam com superlotação, veículos que quebram, uma espera interminável nos pontos de ônibus. E tem um detalhe nessa história que é quase uma metáfora para a cidade que o artigo descreve. Qual? Existe uma tarifa ainda mais cara, de R$ 5,80, para os poucos ônibus com ar-condicionado, os chamados geladinhos. Ah, eu já ouvi falar disso. Na prática, isso cria um sistema de castas dentro do transporte público. O conforto mínimo, que numa cidade quente como João Pessoa deveria ser padrão, vira um item de luxo. Até o alívio do calor tem um preço extra. Exato. Isso diz muito sobre as prioridades do planejamento urbano e, claro, acentua a desigualdade no acesso a um serviço que deveria ser, por definição, universal. Certo. Então vamos juntar as peças aqui. A infraestrutura de saneamento e mobilidade está sobrecarregada, o horizonte da cidade está em disputa, o transporte público é caro e ineficiente, mas aí vem a defesa clássica desse modelo de desenvolvimento. E sem desenho. Mesmo que o lucro se concentre, ele gera uma onda de empregos que no fim beneficia todo mundo. O artigo contesta essa ideia diretamente. Ele traz dados sobre a qualidade desses empregos. Contesta, e de forma muito direta. O argumento é que a gente precisa olhar para que tipo de emprego está sendo criado. A análise aponta que a grande maioria das vagas geradas por esse boom turístico se concentra no setor de serviços. Garçons, recepcionistas. Isso, pessoal de limpeza, seguranças. É um setor historicamente marcado por baixos salários, altíssima informalidade e pouca ou nenhuma proteção social. São empregos precários, muitas vezes. E sazonais. Enquanto isso, os lucros realmente substanciais dessa cadeia produtiva ficam extremamente concentrados em poucos e poderosos grupos empresariais. Os dos setores imobiliário, hoteleiro. E de produção de eventos. E é aí que a gente volta ao dado do início da nossa conversa, o que torna tudo ainda mais chocante. Todo esse movimento, toda essa riqueza gerada,
Não só não diminui a desigualdade, como talvez ajude a explicar por que João Pessoa é a capital mais desigual do Brasil. Exato. O bolo está crescendo, mas está sendo fatiado por um número cada vez menor de pessoas. Essa é a conclusão central do texto. O que o artigo descreve é uma cidade que está, metaforicamente, comendo a própria mobília para aquecer a casa. Uma ótima imagem. O calor do turismo é imediato, a festa é visível, o lucro de alguns é real, mas a estrutura que sustenta a vida dos moradores, Saneamento, mobilidade. moradia acessível, planejamento urbano, tudo isso está sendo consumido no processo. A longo prazo, você corre o risco de ficar sem casa e sem calor. É um modelo que combina, de forma muito perversa, um crescimento econômico concentrado no topo com uma profunda e crescente desigualdade na base. Então, ao final da análise, a sensação que fica é que o texto desafia aquela narrativa de que a gente precisa fazer uma escolha, sabe? Aquela ideia de que, para ter desenvolvimento econômico e turismo, é preciso sacrificar um pouco do meio ambiente ou da qualidade de vida dos moradores. Sim, a ideia do mal necessário. Isso. O artigo parece dizer que essa é uma falsa escolha. Essa é uma ótima maneira de colocar. A análise não enquadra o problema como um conflito inevitável entre progresso e bem-estar. Ela o apresenta como uma falha de gestão, de planejamento e de responsabilidade compartilhada. A cobrança é direcionada tanto aos grupos empresariais que lucram com a cidade para que reinvistam na mitigação dos impactos que causam, A chamada contrapartida. quanto ao poder público, cujo dever é regular esse crescimento e garantir que ele beneficie a coletividade e não só a alguns. A grande pergunta que o texto deixa no ar não é se um desenvolvimento equilibrado é possível, mas porque ele não está acontecendo. É uma análise dura, bastante crítica, mas que não fecha as portas. Não mesmo. Pelo contrário, ao diagnosticar o problema com tanta clareza, ela aponta para a urgência e a possibilidade de se buscar um caminho diferente, um modelo mais justo e sustentável. Deixa muito para refletir. E, talvez, indo um pouco além do que o artigo afirma, fica uma reflexão final. Quando a identidade de uma cidade se torna tão profundamente ligada à sua imagem turística, ao seu valor de mercado, o que acontece com a identidade cívica de quem vive nela todos os dias? Em que ponto um lugar, pensado e moldado primariamente para os visitantes, para quem está de passagem, deixa de parecer um lar para as pessoas que o constroem e o sustentam durante todo o ano?